Agora acompanhe, por favor, com atenção esse livro. Deixe as distrações, limpe a mente de outras preocupações. E agora, por favor, atenha-se ao que Cristo tem a nos dizer aqui. Porque essas são palavras do nosso Salvador. A partir do verso 21, disse assim Jesus Cristo: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor, nos ilumina. Nós precisamos da assistência do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. A cada hora, 52 pessoas são vítimas de homicídio no planeta. Só no ano de 2023, queridos, o nosso país foi líder em assassinatos, em números absolutos no mundo, com cerca de 45 mil assassinatos. E esses números do Brasil são responsáveis por cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no planeta Terra. Esses dados da ONU são de fato assustadores. Ainda mais se nós levarmos em conta que no princípio a morte não tinha lugar no Éden. No entanto, desde a queda de Caim até os dias de hoje, o derramamento de sangue tem sido parte da rotina deste mundo em pecado. Por essa razão, meus irmãos, o 6º mandamento do Decálogo, ou da lei moral, é tão importante para nós. Nele, Deus não só proíbe o pecado do assassinato, mas também o condena. Mas será mesmo que o assassinato é somente aquele que cometemos com as mãos? Segundo Jesus, há muito mais no mandamento além da letra da lei. Conforme ele nos mostra no seu Sermão do Monte, irmãos. Não matarás revela um problema, ou denuncia um problema ainda mais profundo do que nós imaginamos. Uma tática comum usada pelos adversários de Jesus para minar seu ministério era dizer que ele era um mestre com um novo ensino, diferente daquilo que Moisés e os profetas ensinaram no Antigo Testamento. No entanto, como nós vimos na última semana, Jesus contraria essa ideia quando afirma que não veio revogar o Antigo Testamento, mas cumpri-lo. É por isso que, a partir daqui, Jesus se propõe a expor o verdadeiro sentido da lei de Deus. E aí você me pergunta, por que verdadeiro sentido, João? Eis a resposta, porque naquele tempo, as tradições dos fariseus e mestres da lei, que eram as suas interpretações acerca do que a lei dizia, foram misturadas à própria lei de Deus e colocadas, irmãos, no mesmo patamar de autoridade da Escritura. E como consequência, o povo não sabia mais diferenciar o que era a lei de Deus e o que era simples interpretação ou tradição errônea da parte dos religiosos. Por causa disso, Jesus se propõe a interpretar corretamente a lei, libertando-a das tradições incorretas dos homens. E quando ele faz isso, irmãos, ele nos mostra aqui, você lembra do verso 20, o caminho para a justiça, que excede em muito
a dos escribas e fariseus, é não só, lembre disso, obedecer à letra da lei, mas ao espírito e ao coração da lei. E ele inicia pelo sexto mandamento. E nesta porção breve, nós vamos descobrir que não matarás vai muito além de apenas não manchar as mãos com o sangue do nosso próximo, mas sim exige uma atitude de coração apropriada para com o nosso semelhante. Por isso, na noite de hoje, eu quero meditar com vocês no seguinte tema: a verdadeira obediência ao sexto mandamento. A verdadeira obediência ao sexto mandamento. E a pergunta é: como devemos obedecer realmente o sexto mandamento? Ou qual é o seu sentido mais profundo? Aquele que está para além da letra do mandamento. Neste sermão, queridos, Jesus nos apresenta dois pontos fundamentais para a nossa compreensão e para a nossa obediência desse mandamento de Deus. E eu quero começar do verso 21 ao verso 22, com o seguinte ponto: a ira é a raiz do assassinato. A ira é a raiz do assassinato. Volte mais uma vez os seus olhos para o verso 21, porque Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Em uma primeira leitura, queridos, nos parece que Jesus está simplesmente citando o sexto mandamento, juntamente com uma advertência presente na lei mosaica contra o homicídio. Mas, para nossa surpresa, não é isso que ele está fazendo. E como é que eu posso estar tão certo disso? É pelo que Jesus disse antes de citar. A expressão usada por ele. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que sempre que Jesus vai citar as Escrituras, ele diz assim: está escrito. Mas aqui, ele se refere ao que foi dito por alguém. É por isso que nós precisamos entender a expressão ouvistes o que foi dito aos antigos da seguinte forma: aquilo que foi ensinado ao longo dos tempos pelos mestres. Ou seja, os judeus do tempo de Jesus receberam uma forma de ensino que eles acreditavam ser a lei de Deus, mas não era a lei de Deus. Portanto, lembre-se, Jesus não está se referindo ao texto próprio da Escritura, mas à tradição e às interpretações dos escribas e fariseus. E o que é que essa tradição ensinava, meus irmãos? Que o sexto mandamento era obedecido desde que você não assassinasse, literalmente, de fato, o seu próximo. Ou seja, a obediência era restrita ao aspecto externo, formal da lei. Mas aí Jesus então revela qual é o sentido mais profundo dessa exigência. Volte seus olhos para a Bíblia, verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Em contraste, meus irmãos, perceba o contraste aqui. Em contraste com ouvistes o que foi dito, Jesus com toda a autoridade diz: eu, porém, vos digo. Ele está assumindo aqui para si a função de intérprete da lei. Nada mais justo, porque uma vez que ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele é tanto o autor como o intérprete da Escritura. E se alguém tinha autoridade para dizer o que a lei de Moisés ensinava, esse alguém era Cristo. Por isso ele está dizendo: percebam, quem detém a verdadeira interpretação da lei, o real ensino de Deus, sou eu, e não os mestres e anciãos. E o que Jesus ensina, irmãos, sobre esse mandamento? Ele não fica apenas na superfície, na letra da lei. Mas ele se aprofunda, ele vai tão fundo ao ponto de chegar no espírito, ou em sua intenção
mais profunda. Porque, segundo ele, o mandamento não só proíbe o derramamento de sangue, mas também a ira contra o próximo. Isso porque a ira pecaminosa, a má disposição de coração contra o semelhante, é em sua natureza homicídio. É homicídio praticado no coração. Em outras palavras, a lei não obriga apenas a obediência externa, mas também a conformidade de coração. Por isso, não só o homicídio consumado, o homicídio literal, mas todo pensamento, todo desejo, toda afeição, toda palavra que deseja a destruição de alguém, diz Jesus, são passíveis de julgamento e de condenação. Jesus vai direto no coração, irmãos, no princípio do homicídio, que é a ira. E diante disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas observações importantes para o que ele tem a dizer aqui. A primeira delas, você vê aí a expressão sem motivo na sua Bíblia. Ela está entre colchetes, certo? Você está com a revista atualizada. O que é que isso significa? Possivelmente, essa é uma expressão que foi acrescentada depois. Ela não consta em todos os manuscritos do Novo Testamento. Uma possibilidade é que ela foi posteriormente acrescentada para suavizar a declaração de Jesus aqui. Mas uma coisa é certa. O propósito de Cristo era sim apresentar os seus discípulos a um mandamento rigoroso. Esse era o propósito dele. Em segundo lugar, perceba as formas que a ira assume. Quando Jesus menciona insulto, ele usa uma expressão no original que é chamada raca. O que é que raca quer dizer? É um xingamento comum na época dele à capacidade mental de alguém. Seria o equivalente na nossa época de chamar alguém de estúpido, burro. E quando ele se refere a tolo, irmãos, trata-se de uma zombaria ou um escárnio ao caráter. Um xingamento bem pesado, o equivalente à nossa cultura de canalha. Então, seja como for, Jesus aqui está dizendo que a intenção com ambos os termos é humilhar, é desprezar, é esvaziar a pessoa da sua dignidade, da sua honra. E qual é a punição, queridos? Para cada pecado desse, Jesus menciona uma consequência. Julgamento do tribunal, que é uma referência ao Sinédrio, que era a corte mais alta do judaísmo da época, e por fim o fogo do inferno. Ele não está ensinando com isso que existe uma progressão de pena ou de castigo. Você comete esse pecado, esse. A intenção dele é a seguinte, um propósito bem simples, é alertar os seus ouvintes de que o verdadeiro julgamento a ser temido é o de Deus. Porque Deus vê o coração e manda o pecador não arrependido. Eis o ponto de Jesus aqui, irmãos. O homicídio nasce na ira difamatória e pecaminosa contra o próximo. Ele é praticado no coração antes de ser praticado com as mãos. E por causa disso, Deus reserva o castigo eterno para todo aquele que não só comete assassinato com as suas mãos, mas também que o consuma no íntimo. Sem arrependimento, queridos. Tanto o que mata literalmente, quanto ao que mata no coração, ambos vão para o fogo do inferno. Depois das palavras de Jesus, só nos resta perguntar uma coisa. Preste atenção, seja bem honesto consigo mesmo. Quem de nós é inocente desse pecado? Quem de nós é inocente desse pecado? Eis a primeira lição do texto, óbvia. Todos nós já matamos em nosso coração. Todos nós somos culpados no coração de quebrar o sexto mandamento. Conhecendo agora o sentido mais profundo do mandamento, irmãos, nos damos conta que o ódio, o desprezo e a ira que sentimos por outras pessoas nos enquadra como homicidas, segundo a palavra de Deus. É claro que, isso é importante pontuar, existe uma grande diferença ainda assim, entre o que mata literalmente
e aquele que odeia no coração. Mas o ponto de Jesus é o seguinte: ambos têm a mesma doença moral e espiritual. Ou seja, o sentimento e o ato estão profundamente ligados. Foi assim que aconteceu o primeiro assassinato da história. Em Gênesis capítulo de número 4. Depois que Deus rejeitou a oferta de Caim, o texto sagrado diz no capítulo 4, verso 5, que Caim irou-se sobremaneira. Ele se irou muito, irmãos. Então, antes de matar seu irmão Abel com suas próprias mãos, ele já o havia assassinado no coração, no íntimo. Então, a ira é o princípio do assassinato. E segundo o ensino de Jesus, se nutrimos raiva pecaminosa no íntimo, ouça bem, nós temos o coração de um assassino. Diante disso, alguém poderia perguntar: mas João, então irar-se é sempre pecado? Não. Não é sempre pecado. É por isso que nós encontramos uma ordem como a de Paulo em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. É possível irar-se sem cometer pecado. E o Senhor Jesus Cristo é um exemplo perfeito disso. No Evangelho de João, nós inclusive ouvimos a exposição desse texto aqui. No capítulo 2, queridos, nós vemos Jesus com um chicote de cordas nas mãos, expulsando os mercadores e cambistas do templo. Você acha que ele estava fazendo isso com um sorriso no rosto? Ele estava irado, queridos. Mas ele se irou por razões justas. Ele se irou diversas vezes. Queridos, aqui, ó. Aqui olhando para mim, tá? Deixa as crianças. Ele irou-se diversas vezes, irmãos. Por causa da dureza de coração, da hipocrisia dos fariseus. Mas a questão é, Jesus se irou sempre por causa do pecado e da injustiça. O ego dele nunca esteve envolvido na questão. E é aqui que está a diferença entre a ira de Jesus e a ira que nós apresentamos. Porque a nossa ira, queridos, sempre tem o nosso ego envolvido. A luta pelos nossos interesses. É sempre movida pelo nosso ego ferido. Enquanto Jesus se irava contra o pecado e a injustiça, nós costumamos nos irar contra quem nos ofende. Contra quem tenta nos remover dos nossos direitos e interesses. Infelizmente, é assim que acontece nos relacionamentos da nossa vida. Dentro de casa, por exemplo, marido e mulher se excedem por conta de desacordos diversos. Levantam a voz um contra o outro. E passam o dia, queridos, ardendo de raiva um contra o outro. Por vezes, os pais permitem que uma ira descabida tome conta de si. E acabam perdendo totalmente o controle na hora de disciplinar seus filhos. E como consequência disso, os pais acabam provocando seus filhos a ira. A discussão entre irmãos pega fogo. Insultos são proferidos aos montes. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Homicídio em casa. Não com as mãos, no coração. A paz foi quebrada. E o homicídio aconteceu dentro do seu lar, do seu coração. Eu poderia citar também a igreja como um bom exemplo disso. As ovelhas se iram com atitudes de seus pastores e líderes. Enquanto, por outro lado, pastores e líderes se iram ou ficam indignados diante do descaso, da falta de compromisso dos irmãos. Irmãos na fé acabam entrando em pé de guerra. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer na nossa vida? Irmãos entram em pé de guerra por conta de cargos, atividades, interesses dentro da igreja. E por razões diversas, cristãos assassinam. Isso é um absurdo, queridos. Mas infelizmente acontece.
E eu e você já participamos disso. Cristãos assassinam a reputação um do outro dentro da igreja. Julgando está fazendo o que é certo. Sabe o que aconteceu? No meio do corpo de Cristo, houve homicídio no coração. Eu poderia citar ainda o exemplo do chefe ignorante que pressiona você. Daquele colega de trabalho com posições políticas que o tiram do sério. Ou ainda, talvez seja o pior de todos, aquele bendito vizinho. No dia do seu descanso, irmão. Ele com aquele som alto. Ouvindo aquela música que você abomina. Poderia citar muitas e muitas outras situações, irmãos. Mas confesse comigo, nós fervemos de raiva. Nós enchemos o coração de hostilidade contra o próximo. Sabe quando você chega ao ponto de dizer, seja para quem for, que vontade de matar fulano? Você já disse isso que eu sei. Eu já disse. Sabe o que acontece quando você disse isso? Você matou fulano. Aqui. Deus vê, meu querido, a ira escondida dentro do nosso coração. E por meio da sua lei, Ele nos denuncia homicidas, culpados. Sempre que eu e você nos iramos de forma pecaminosa contra o nosso próximo, nós quebramos a lei de Deus e nós pecamos contra Deus. Mas aqui eis a segunda lição do texto. Embora todos nós cometamos esse pecado, cristãos são chamados a se despojar da ira pecaminosa. Cristãos são chamados a se despojar da ira pecaminosa. O Novo Testamento, irmãos, está cheio de advertências nesse sentido. Para citar alguma delas, escrevendo aos Efésios, Paulo exortou eles dizendo, preste atenção, Efésios capítulo 4, verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Aos Colossenses ele escreveu, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3, 8. E Tiago também no capítulo 1, versos 19 e 20, nos adverte da seguinte forma, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todos esses textos, irmãos, ensinam que a ira perversa não deve fazer parte da vida de um cristão que nasceu de novo. É por isso que não me venha tentar justificar a sua raiva dizendo, eu sou assim mesmo. É meu temperamento, João. Eu sou colérico. Não consigo me controlar. Meu querido, você é um crente do Senhor. Isso faz parte da velha natureza. Isso faz parte do velho homem. Querido, ser intratável, ser desequilibrado, irascível, enfurecido, explosivo, é uma marca da velha natureza. Mas uma vez que nós somos nova criatura, nós somos habitados pelo Espírito, e nós podemos sim, pelo poder dele, nos despojar da ira pecaminosa, abandoná-la. Nós somos agraciados com mansidão, com paciência, com sabedoria e doçura nas palavras. Portanto, meu irmão em Cristo, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Você luta contra esse pecado, como eu também luto. Nós não somos mais escravos da ira. Nós não estamos condenados a viver assim para sempre. Por isso, o homem cristão, tenha autocontrole. Tenha cuidado nas palavras que usa com a sua esposa. Pais cristãos, sejam sábios na criação de seus filhos e aprendam a disciplinar seus pecados com graça e com moderação, para não provocá-los a ira. Filhos, respeitem e honrem seus pais, como autoridades na vida de vocês. Na igreja, irmãos, tenhamos cuidado, isso é muito importante, eu saber. Tenha zelo para não ferir a reputação de seus irmãos.
Tenha cuidado para não pronunciar palavras ofensivas, insultos, desprezos, raca, tolo com irmãos na fé. Em momentos críticos, onde você se sente tentado à ira, a melhor coisa que podemos fazer, queridos, é ir imediatamente à presença de Deus em oração. E rogando autocontrole. Força para resistirmos a este pecado. Precisamos pedir a Deus um coração manso e humilde como o de Cristo. E se eu e você vamos nos irar, então vamos nos irar pelas coisas certas, irmãos. Vamos nos irar contra o pecado. Vamos nos irar contra a injustiça e a maldade deste mundo. Mas não contra os nossos irmãos. Não com as pessoas. Sejamos conhecidos não por um coração irado, mas por um espírito paciente e manso. Amém? Nós estamos meditando no tema a verdadeira obediência do sexto ou ao sexto mandamento. Primeiro nós vimos que a ira pecaminosa é a raiz do assassinato. Em segundo lugar, do verso 23 ao verso 26, Jesus Cristo nos ensina que para obedecer este mandamento é preciso buscar de forma urgente a reconciliação. Buscar de forma urgente a reconciliação. No Catecismo Maior, queridos, de Westminster, ele é de grande ajuda quando nós pretendemos estudar os 10 mandamentos. Então, se você quer se aprofundar, entender de fato os 10 mandamentos, eu lhe aconselho a começar pelo Catecismo Maior de Westminster. E na pergunta 99 do Catecismo Maior, que é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Ele nos dá vários princípios importantes. E eu quero ressaltar um deles, que diz o seguinte, preste atenção. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Acompanhe comigo o seguinte argumento. Se por um lado, o sexto mandamento, conforme Jesus ensina aqui, proíbe, além do assassinato de fato, a ira pecaminosa no coração, qual é o dever positivo do sexto mandamento? O dever negativo é não matarás. Qual é o dever positivo? Qual é a contraparte que é exigida por Cristo aqui? E é exatamente o que nós encontramos aqui. É a busca urgente pela reconciliação entre irmãos. Acompanhe comigo o texto. Veja o que Jesus diz nos versos 23 a 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, porém, a tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui Jesus fala de uma pessoa que vai ao templo prestar culto a Deus e lhe oferecer sacrifícios de adoração. Mas enquanto cumpre seus deveres religiosos, ela se lembra que pecou contra seu irmão. Qual é a recomendação de Jesus, irmãos? Ir primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois retornar para então oferecer a oferta ao Senhor. Por que, meus irmãos? Porque não fazer isto é, por exemplo, imitar os fariseus em sua hipocrisia. Eles eram aplicados no culto, queridos. Eles ofereciam todas as ofertas prescritas na lei. Mas enquanto faziam isso, o seu coração estava cheio de ódio, de rancor. Estavam enfurecidos. Quando, na verdade, Deus tem mais prazer na obediência à sua palavra do que em holocaustos e sacrifícios. Em outras palavras, o ato de culto, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, e o coração do adorador não podem estar em desarmonia. Porque isso nada mais é do que hipocrisia velada em uma roupagem de suposta piedade e espiritualidade. É importante pontuar também que Jesus não está proibindo alguém que tenha problemas com seu irmão, por exemplo, de cultuar a Deus.
Porque, queridos, convenhamos, todos nós estamos, de certa forma, sempre em pecado. Porque nós não atingimos o padrão perfeito de Deus. Então, somos inadequados. Então, Jesus não está dizendo, desde que você seja inadequado, você vai prestar culto a Deus. Não é isso. O ponto dele é o seguinte: a reconciliação precisa ser uma prioridade no coração daquele que deseja prestar um culto sincero a Deus. Está dizendo, você quer prestar um culto sincero ao Senhor, íntegro, você precisa se reconciliar com o Senhor. Então ele segue para a segunda ilustração, versos 25 e 26. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa segunda ilustração tem um caráter jurídico, certo? Na época de Jesus, assim como em séculos mais recentes da nossa história, era comum que quem não pagasse suas dívidas fosse encaminhado então a uma prisão para devedores, até que as dívidas fossem plenamente pagas. Usando esses termos, Jesus está exortando os seus discípulos para que se resolvam as suas desavenças enquanto há tempo. Porque conforme já ficou claro pelas suas palavras até aqui, irmãos, o juiz e a prisão com a qual eles deveriam realmente se preocupar não é um juiz e uma prisão terrenos, mas é o juiz celestial. E é a punição do fogo do inferno. Ou seja, essa é uma exortação clara quanto à urgência da reconciliação. Não é um dever para ser deixado para o amanhã, procrastinado. É um dever para o agora, para o hoje. Toda e qualquer animosidade e conflito precisam ser resolvidas, porque o juiz está às portas. E todo aquele que insiste em permanecer com um espírito de ódio, de fúria no coração, será condenado pelo juiz. Afinal de contas, queridos, um coração cheio de hostilidade e raiva para com o próximo vai ser a maior testemunha de acusação contra você no dia do juízo. O sexto mandamento, portanto, guarde isso no seu coração. O sexto mandamento exige uma disposição de coração piedosa, santa para com o seu próximo. Mas também a iniciativa ou a busca urgente pela reconciliação com ele. Passando agora para as aplicações, o que mais nós aprendemos com Jesus sobre o dever do sexto mandamento aqui? E a primeira lição, ouça bem, a primeira lição deste ponto é a seguinte: todo cristão deve buscar com prontidão a reconciliação. Todo cristão deve buscar com prontidão a reconciliação. Você se lembra de uma bem-aventurança no início do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre paz, sobre pacificar? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. De certa forma, o que ele está fazendo aqui, irmãos, é reforçar essa bem-aventurança. Ali ele pronunciou esta bênção sobre os pacificadores. Quem assim vive é chamado, é reconhecido como filho de Deus. E nós sabemos que ser um pacificador é aquele que se empenha com todas as forças para que a inimizade que existe entre os pecadores e Deus seja encerrada por meio do Evangelho. Ou seja, os pacificadores são os que espalham o Evangelho. Mas além disso, pacificador é aquele também que reata a paz entre os homens. É aquele que soluciona o conflito entre os semelhantes. Então, irmãos, se nós somos filhos do Deus da paz, se nós somos salvos por Cristo, que é o príncipe da paz, qual é o nosso dever? É buscar ativamente a paz em nossos relacionamentos. E note que por 3 vezes no texto,
Jesus, quando se refere ao conflito, ou à parte, ou à outra parte do conflito, ele diz assim, irmão. Ele chama de irmão. Isso significa que os ensinamentos de Jesus aqui são principalmente voltados para a resolução de conflitos no meio do povo de Deus, da igreja. Sabendo disso, irmãos, eis a pergunta importante. Como devemos buscar a reconciliação? Um princípio importante que essa passagem nos ensina é que nós precisamos tomar a iniciativa na resolução dos conflitos. Seja você a parte ofensora, foi você quem pecou. Seja você a parte ofendida, contra quem o pecado foi cometido. Independentemente, você tem o dever de tomar a iniciativa. Mas o que é que geralmente acontece? Por causa do orgulho, nós não queremos dar o braço a torcer. Porque a nossa honra foi ferida, nós esperamos que a pessoa venha se arrastando até nós. Não vou falar com ele, não vou falar com ela. E ele precisa vir ao meu encontro. E ele precisa tomar iniciativa. Ou ainda, nós queremos que os outros resolvam os problemas para nós. No capítulo 18 de Mateus, Jesus diz que quando tratamos um conflito na igreja, primeiro nós tentamos a aproximação com os irmãos, para depois acionar a liderança da igreja. Mas o que é que geralmente nós fazemos? As pessoas vão antes ao gabinete pastoral, esperando do pastor a solução para o problema. Mas não mexeram um dedo na direção da reconciliação. Não procuraram o próximo, não trataram com franqueza o pecado, não houve perdão. O que é que acontece? Ele está burlando o processo. Sabendo disso, irmãos, nós precisamos nos empenhar na obra da pacificação. Não fique esperando. Você teve uma discussão feia com a sua esposa, meu irmão. Você teve uma discussão feia com o seu esposo. Tome iniciativa. Não fique esperando. Restabeleça a paz no seu casamento o quanto antes. Seus filhos pecaram. Desobedeceram suas ordens. Pais, o primeiro passo é nosso. Para dar um fim à hostilidade. Para ensinar o evangelho. Para ministrar perdão. O primeiro passo é nosso. Um irmão em Cristo feriu você. Ou você foi ferido por um irmão em Cristo. Lembre-se do evangelho, meu querido. Lembre-se de como você não merecia, mas Deus o perdoou de seus pecados. E faça o mesmo para com seu irmão. Se nós queremos obedecer ao 6º mandamento, nós precisamos deixar ir a desavença de lado. Tomar iniciativa pela resolução dos nossos conflitos. Tomar iniciativa na busca da paz, irmãos. Mas há uma segunda lição aqui no texto. Precisamos nos reconciliar uns com os outros. Isso aqui é muito importante. Quero toda a sua atenção neste momento. Precisamos nos reconciliar um com o outro, se queremos prestar um culto sincero a Deus. Para prestar um culto sincero a Deus, precisamos buscar a reconciliação uns com os outros. É o que Jesus pontua aqui com a sua primeira ilustração, irmãos. E é muito provável que ele tinha os religiosos de seu tempo em mente. Na semana passada eu citei o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus denuncia os fariseus e escribas de seu tempo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por que Jesus usa palavras tão duras, meus irmãos? Porque eles frequentavam os cultos no templo. Eles ofereciam todos os dízimos, os sacrifícios ordenados por Deus. Ninguém se dedicava ao estudo das Escrituras como estes homens. Mas eles tinham um coração cheio de ira, cheio de ódio, de rancor, de raiva para com os outros. E para Jesus, isso não passa de hipocrisia. Hipocrisia mascarada de suposta devoção, piedade, religiosidade. Jesus não tinha papas na língua. Hipocrisia.
Porque, como eu disse, o coração do adorador não pode estar desligado dos atos de adoração. O culto que prestamos não pode estar em desarmonia com o nosso coração. E aí, diante disso, irmãos, eu me peguei pensando, será que nós somos tão diferentes assim dos fariseus? Quem de nós nunca cultuou a Deus com o coração indisposto, enfurecido com o nosso próximo, com o irmão? Por causa de conflitos de interesses com relação a ministérios e cargos na igreja, irmãos se tornam rivais. Relacionamentos chegam ao fim e pessoas que antes trocavam juras de amor, agora assassinam a reputação um do outro. Destrói a reputação julgando estar fazendo o que é certo. E muitas vezes as famílias chegam para cultuar a Deus com o coração pesado, porque antes do culto houve uma discussão feia. E aí então no domingo, todos nós nos reunimos aqui e participamos da mesa do Senhor, que é a celebração, o sacramento que celebra a nossa união com Cristo e a nossa união em Cristo. Só que no sacramento da união, nós estamos desunidos. Sabe o que é isso, meu querido? Sabe o que Jesus diz ser hipocrisia? Hipocrisia. Nosso coração desvinculado do ato de adoração. É esse tipo de hipocrisia que Jesus condena aqui. E como eu disse antes, não é que nós estamos proibidos de cultuar até que o problema se resolva. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo que dificilmente estaremos prestando um culto sincero a Deus se não temos interesse ou se não procuramos a reconciliação com os nossos irmãos. Se deixamos isso de lado. Portanto, meu querido, ouça essa advertência. Se nós desejamos oferecer um culto agradável a Deus, comece se reconciliando com seus irmãos. O clima esquentou em casa antes de vir para a igreja. Reconcilie-se antes de prestar culto a Deus. Não venha adorar em conflito, resolva-os antes. As coisas estão mal resolvidas entre você e um outro irmão. Qual é o conselho que o texto nos dá? Procure-o, para que a paz seja selada mais uma vez. E é claro, irmãos, que de certa forma, os conflitos nunca cessarão no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos uma comunidade de pecadores. E por causa disso, os conflitos nunca vão desaparecer completamente até a glorificação. Contudo, nós temos o poder do Evangelho à disposição para conseguirmos resolver os conflitos que surgirem entre nós. E pela graça de Deus, meus irmãos, nós seremos capazes, uma vez que os conflitos foram resolvidos, oferecer um culto de coração a Deus. Então, meus irmãos, vamos prezar pela união do corpo, se desejamos adorar a Deus com integridade de coração. E depois da exposição de Jesus do sexto mandamento, nós percebemos que, de certa forma, todos nós somos homicidas. Por mais duro que seja ouvir isso. Todos, sem exceção, queridos. E diante do tribunal de Deus, merecemos ser julgados e condenados por Ele. E então você me pergunta, como então podemos ser perdoados, João? Como ou onde há esperança para pecadores como nós? É no mesmo lugar de sempre, queridos. É no Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe o que esse Evangelho ensina? Que o Deus Santo e Justo manchou as mãos com o sangue de seu Filho para que você fosse perdoado de seu pecado. O Evangelho ensina que o Deus que diz não matarás, matou seu próprio Filho por causa dos nossos pecados.
E pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, na cruz do Calvário, Deus Filho morreu para reverter a sentença de condenação que existia contra nós. E por pura graça, na morte de Cristo, há perdão para homicidas como nós. Na sua morte, eis o paradoxo do Evangelho. Na sua morte, Ele nos deu vida. E por causa deste Evangelho poderoso, queridos, por causa do poder do Espírito de Cristo, nós temos condições de obedecer ao sexto mandamento, de corpo e de alma. Amém?